Então, muito bem, sem mais delongas, nós vamos começando a nossa live de hoje. Eu já até perdi a conta de qual é o número da live, mas hoje eu já consegui atualizar, eu e a Mariane, todas as lives lá no YouTube. Ficou faltando apenas uma, se eu não me engano foi a 17, que a Mariane não conseguiu salvar, né? Mariane, boa noite. Me diga aí qual foi a live que você não conseguiu salvar. Tô falando aqui que a gente colocou todas já no YouTube. Ficou faltando 19? Ficou faltando a 19 mesmo? Nossa, já foi bastante live, né? Então, essa ela infelizmente não conseguiu salvar, mas as outras estão todas lá, tá? E hoje então, o tema da nossa live, para você que está assistindo a live pela primeira vez e não sabe do que nós estamos falando desse livro Educação no Lar, da Charlotte Mason. E... tá, 19 é o número dessa. Eu tava perguntando, Mari, qual foi a live que não salvou, tá? Não conseguiu salvar a 15, pronto, a 15ª a Mari não salvou. Ok, então nós estamos falando sobre esse livro, Educação no Lar. Eu sou a Arielle, que traduziu esse livro. Esse livro, ele não é sobre educação domiciliar como modalidade de ensino, tá? Apesar dele reservar uma parte considerável para falar sobre ensino em si, sobre currículo. Charlotte Mason, ela é do século XIX, onde a maioria das crianças eram educadas em casa com tutores, né? Ela não está aqui defendendo a educação domiciliar em detrimento da educação escolar. Ela está falando sobre educação no lar, né? O que é educação no lar? Quem são os responsáveis pela educação no lar? Educação não é currículo, né? A gente já falou sobre isso em algumas outras lives. Educação não é currículo. Educação é, como diria Charlotte, uma atmosfera, uma disciplina, uma vida. E nós vamos entrar um pouco mais nesses tópicos mais adiante. Mas, assim, não se trata de ensino formal, de instrução, de conteúdo, né? Educação vai muito além, envolve toda a vida da criança, né? Envolve o ambiente em que ela vive, envolve os hábitos que ela adquire, os comportamentos, envolve aquilo que ela vê, aquilo que ela escuta, aquilo que ela ouve, aquilo que ela toca, envolve os livros que ela lê também, né? Mas tudo isso aí está envolvido. E nós estamos, então, falando sobre a parte 2 do livro, onde Charlotte Mason vai falar que o contato com a natureza, uma vida ao ar livre, fora das 4 paredes da casa, é fundamental para a formação do caráter dessas crianças e até mesmo do nosso próprio caráter como adultos, né? Para o desenvolvimento, o amadurecimento do nosso caráter. Porque educação é isso, é amadurecimento de caráter, é formação de caráter, né? E a vida ao ar livre conta. Nós acompanhamos com a Isis Lang na sexta-feira, falando sobre as informações atuais das neurociências, de como a vida ao ar livre, esse contato com a natureza, esse respirar de ar puro, esse banho de sol, né? Como tudo isso influencia positivamente, né? no nosso cérebro e na nossa vida como um todo. O bom humor, a alegria, né? Liberação de hormônios, né? Que são positivos, né? Diminuem o estresse, etc. Formação de novos neurônios, né? De novas conexões nervosas, tudo isso traz aí o contato ao ar livre. Mas, tô aqui, né? Voltando um pouco para falar, entrando no tema de hoje, basta estar ao ar livre? Né? Essa é a pergunta que nós fazemos, eu sempre faço, né? Existe muita gente que fala assim:
Nossa, eu já fazia Charlotte, né? Então eu já seguia Charlotte sem saber. Porque gosto muito de estar ao ar livre, sempre levo os meus filhos para estarem ao ar livre, faço Charlotte sem saber. E aí eu falo assim, eu pergunto, e tem como? Será que tem como fazer Charlotte Mason sem saber? Será que tem como seguir o método da Charlotte sem ter consciência disso? Não, não tem como, tá, gente? Não basta você gostar de natureza, ir para a natureza, levar os seus filhos, quando nós estamos falando do melhor benefício que ela pode obter dessas horas douradas, tá? É claro que já estar ao ar livre, você e os seus filhos, é em si mesmo uma coisa positiva e maravilhosa, mas isso não significa que você está seguindo os princípios, a filosofia, o método de Charlotte, tá? E quando a Charlotte fala de ar livre, de vida ao ar livre, ela não está pensando só nesses benefícios passivos que uma vida ao ar livre pode trazer, mas ela também está falando sobre os benefícios ativos, né? Ou seja, aquilo que nós ativamente podemos obter de melhor desse contato com a natureza. Então, para aprimorar, para melhorar, aperfeiçoar, otimizar esse tempo que nós passamos diariamente ao ar livre, supondo que tenhamos obtido essas horas, né? Foi como eu coloquei na chamada da live de hoje, a frase da Charlotte: o que devemos fazer com elas? O que devemos fazer com essas horas ao ar livre que nós, então, conseguimos obter? Não basta simplesmente largar os meninos lá, ou simplesmente ficar lá, contemplar as nuvens no céu. Isso é ótimo, maravilhoso, mas podemos ir mais além, podemos obter mais. Como? A Charlotte vai dar algumas dicas lá na página 79 para quem quiser anotar, tá? Isso aqui é fundamental, essa página, a passagem que eu vou ler para quem estiver estudando mesmo o livro da Charlotte, usando essas lives como um auxílio aí para os seus estudos. Vá lá na página 79 e você vai ver um resumo que a própria Charlotte fez das próximas páginas, de tudo que ela vai falar nas páginas a seguir. E ela diz o seguinte: há muito a ser realizado nessa grande fração do Dia das Crianças. Em primeiro lugar, elas devem permanecer com um temperamento alegre durante todo o tempo, ou perderão parte do fortalecimento e frescor mantidos à disposição delas pelo ar abençoado. Então, antes de nós entrarmos no método em si, a gente precisa vir nessa questão da disposição. É imprescindível, gente, que nós estejamos de bom humor, tá? E para as crianças ficarem de bom humor, é preciso que os pais estejam. Nós precisamos nos disciplinar, pensar assim, isso é importante para a formação do meu caráter, para a formação, né, para o amadurecimento do meu caráter, para a formação do caráter dos meus filhos. Isso, página 79. Para a formação do caráter dos meus filhos, isso é importante. Então, mas eu tenho pavor de aranha, eu tenho asco de bicho, não, gente, esquece isso, esquece, é a natureza criada por Deus. Nós precisamos superar esses preconceitos contra a criação e investir nisso pelo nosso próprio bem, pelo bem dos nossos filhos, e estar de bom humor. Né? Não estar reclamando que o sol está quente demais, que as árvores elas ficam no meio do nosso caminho, que as pedras estão me fazendo tropeçar, que as formigas vão me picar, que tem muito mosquito, que está muito úmido e eu estou suando. Tantas reclamações que a gente pode fazer, mas tudo isso nós estamos reclamando do quê? Das dádivas que Deus nos deu. É preciso, gente, é preciso ter bom humor, ir para a natureza com alegria, sabendo que aquilo ali, a criação de Deus, está à nossa disposição para o nosso benefício e crescimento, e que nós só vamos crescer na formação do nosso caráter a partir do momento em que nós pararmos de reclamar, em que nós estivermos ali com disposição de aprender e de gostar daquilo que estamos desfrutando, tá? As crianças, elas que não estão acostumadas com isso, com a natureza, elas podem passar por esse processo de
transição, né? No começo, nós não devemos forçar demais. Aqui citando o meu exemplo, tinha vezes que eu saía com meus filhos e eu tinha que voltar para casa em 20 minutos, porque já meus filhos já não estavam mais de bom humor, eles já estavam com fome, com sono, cansado e reclamando dos mosquitos, etc. Então, assim, acabou o bom humor, acabou a graça de estar ali no passeio. Mas nós precisamos encorajá-los a estarem alegres, a ver a importância disso, a importância para o desenvolvimento deles. E nós somos o exemplo. Lembrando do que a Isis fala sobre, né, a Isis neurocientista, fala sobre os neurônios espelho. Nossos filhos têm neurônios que espelham o nosso comportamento, o comportamento dos pais. Então, só de observar o nosso comportamento, eles vão espelhar aquilo. Se eles estão percebendo que o nosso comportamento é de insatisfação, reclamação, incômodo, é isso que eles vão espelhar e é assim que eles vão se sentir. Então, em primeiro lugar, bom humor para nós e para os nossos filhos. Mas então ela vai entrar no método e preste atenção aqui, ela vai dizer assim: elas devem ser deixadas em paz, deixadas a si mesmas por algum tempo para assimilarem o que puderem da beleza da terra e do céu. Pois dos males da educação moderna, poucos são piores do que este. O constante falatório dos seus responsáveis não deixa a pobre criança um momento de tempo, nem um centímetro de espaço sequer para que ela possa se admirar de algo e crescer. Então aqui a Charlotte já fez um apelo gigantesco para nós, né? Deixa as crianças em paz. Você não é guia turístico. Você não está levando sua criança para lá para ser guia turístico, mas para você, juntamente com a sua criança, desfrutarem da natureza. Você não precisa mostrar que sabe mais do que ela, ficar apresentando a natureza como se você já fosse especialista naquele assunto ali. Deixe isso para lá, principalmente se você não tinha contato antes com a natureza e agora descobrindo um método de Charlotte, você está sendo convencido disso, da necessidade disso, você não precisa bancar o guia turístico, né? O constante falatório dos responsáveis não deixa um momento sequer, um centímetro sequer de espaço para a criança se maravilhar de algo, né? Para que ela se admire de algo que você não falou. Então, quando a gente direciona demais, a criança só presta atenção naquilo que nós dissemos, nós direcionamos, né? Mas quando a gente deixa a criança livre no contato com a natureza para se admirar de algo por si mesma, ela às vezes vai trazer para você algo que você não viu, né? E frequentemente eles fazem isso. As crianças, elas são capacitadas com um talento maior do que o nosso para observar. Por que eu digo maior? Porque nós já fomos moldados ao longo do tempo para ver as coisas de uma maneira direcionada. As crianças não. E outra, nós já temos nosso cérebro cheio de informações. As crianças, elas estão com o cérebro fresquinho, então elas conseguem perceber coisas que a gente já não consegue mais perceber, porque nossa mente já está viciada, principalmente quando se fala de natureza. Às vezes nós passamos pela árvore da nossa rua 500 mil vezes e nunca observamos a mudança das folhas de acordo com as estações, por exemplo. E é uma coisa que para nossa criança, que é novidade aquilo ali, ela vai observar. Então, deixar a criança um pouco em paz, né? Nós precisamos, não somos guias turísticos, não precisamos apresentar a natureza para a criança, até porque se a natureza, se a vida ao ar livre é uma rotina, é um hábito, é comum, é dia após dia, é com o tempo que as coisas vão sendo apresentadas. A gente não precisa trazer tudo de uma vez para a criança como se não houvesse amanhã. Amanhã, ao outro dia, a semana que vem, ao ano que vem, que ela pode observar, no ano que vem, coisas que ela não observou nesse ano. Não precisamos trazer o livro didático inteirinho, né, na vida da criança ali no momento que estamos na natureza com ela. E nós também não precisamos assim querer sugar tudo que a natureza tem a nos oferecer numa única visita.
E quando começam a perguntar pra gente, a gente não sabe, né? A Renata tá falando exatamente. Então, muitas vezes acontece. Nesses momentos, o que nós devemos fazer? O que você acha, filho? Vamos observar mais? Eu não tenho as respostas agora, mas talvez com mais observação, se a gente vier aqui durante uns 6 meses, durante um ano, quem sabe a gente descobre o que é isso aí. Vamos descobrir juntos? Sem pesquisa, sem a ajuda de outra coisa? Que tal a gente fazer essa observação e tentar descobrir juntos, né? Então é assim que a gente faz quando a gente não sabe uma pergunta. Por que a gente tem que responder na lata a pergunta da criança? Não, vamos observar mais, vamos deixar a criança também observar, né? Fazer bancar uma de Mestre Yoda, né? Pra quem conhece aí a saga do Star Wars, né? Mestre Yoda, muito que aprender você tem, né, jovem Padawan? Então, assim, a gente não dá a resposta pronta pra criança, né? A gente não tira o gostinho dela investigar, porque quando a gente responde, a criança já não quer mais saber daquilo ali. Um exemplo, né, que foi bem recente, a gente estava vendo, tava na igreja e do lado de fora tem uma árvore. E a árvore tava cheia de furinhos, né? E dos furinhos tava pingando resina. E aí, a minha filha perguntou o que era. E eu tava junto com a Mari, né? A Mari é a mestre Yoda do nosso grupo aí. E nós estávamos juntos e minha filha perguntou, o que é isso? E aí eu falei, o que é? Vamos olhar? E aí a gente ficou olhando, tinha vários furinhos na árvore saindo desse negócio, tinha uma formiguinha que tava chupando, tava cheia de formiga, na verdade. Aí ela perguntou, será que foram as formigas que fizeram esse buraco? E aí a gente fala, será? Será que foram as formigas? A gente precisa o quê? Observar para saber, a gente precisa olhar mais, né? Ah, mas o que é isso? É mel? Parece mel, ela perguntou. Lembra mel mesmo, será que é mel? Será que você tá vendo alguma colmeia de abelha nessa árvore? Será que é mel? Não tô vendo. Tá saindo de dentro da árvore isso aí. Então, será que a árvore produz mel? Vamos procurar saber, né? Então, a gente não respondeu ela. E aí, ela tem a oportunidade de voltar lá várias outras vezes. Eu sei, depois eu descobri também. Perguntei pra Mari, né? Tava pensando, será que é seiva? Mas não era. Enfim, descobri depois. Mas assim, a gente não contou pra ela o que era aquilo ali. E ela agora tem outras oportunidades de observar em outros dias, em outros momentos, aquela árvore e saber do que se trata, né? Uma hora ela vai descobrir. A gente não precisa dizer assim tão prontamente, né? Então é isso. Primeiro, deixa a criança em paz, né? O primeiro passo do método da Charlotte. A criança precisa de algumas horas em paz ali para descobrir por si mesma. Isso significa que nós não vamos corrigir se a criança fizer alguma coisa errada? Não. Um conceito fundamental da Charlotte Mason é inatividade magistral, ou seja, nós temos regras, nós temos normas de conduta, né? Obediência a Deus, respeito pela natureza. Nós precisamos prezar por isso. Mas inatividade controlada não significa que a gente é controladora. Significa que a gente está ali. A nossa presença. As regras estão presentes. E nós precisamos, e as crianças precisam ter consciência de que existem regras a seguir. Então, se houve alguma desobediência, se há algum momento de perigo, é claro que nós devemos intervir. A questão aqui de deixar a criança em paz é deixar a criança em paz para apreciar, para observar. Sem a gente ficar, no ouvido dela. Olha essa árvore, vem ver essa planta, olha esse galho de... Nossa, entende? É isso, sem ficar falando no ouvido dela. Primeira parte do método, então, que ela fala, né? Deixar em paz. Ao mesmo tempo, aqui está para a mãe a oportunidade de treinar a visão e a audição da criança e plantar sementes de veracidade em sua alma aberta, as quais deverão germinar, florescer e dar frutos sem sua ajuda ou conhecimento posteriores. Deixa a criança matar a formiga, olha, já deu 20 minutos. Gente, eu tô muito
falando demais nessa live. Mas é o seguinte, respondendo a pergunta aí, a questão de matar a formiga. Eu sempre falo para os meus filhos que quando a gente vai na natureza, a gente não se intromete na vida da natureza. Então, assim, se tem uma cobra, é perigosa. A cobra é venenosa, é perigosa, mas a gente que tá no lugar que é dela, a gente não interfere na vida dela. Então, assim, matar a formiga na natureza, não. A não ser que a formiga esteja subindo no seu pé e querendo te picar. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que a formiga está lá no caminho dela, você não deve intervir, né, naquela vida. Ela tá no caminho dela. Outra coisa é formigas em casa, né? Como uma praga, bichos, assim, em casa. Uma coisa é dentro da nossa casa, invadindo o nosso espaço e prejudicando a saúde ou a limpeza do ambiente. Outra coisa é os bichos na natureza e a gente ali. A não ser que nós estejamos em risco, nós não devemos encorajar os nossos filhos a matar nenhum tipo de bicho, né? Então, voltando aqui o que a gente estava falando, a Charlotte vai falar que a segunda parte do método é exatamente você cuidar para que esses momentos sejam aproveitados para melhorar a capacidade de atenção, de observação e de veracidade, de falar as coisas com exatidão, né? De saber transmitir aquilo que viu. E ela vai trazer formas, né, muito, muito interessantes, muito alegres e muito poéticas até, da gente fazer isso com os nossos filhos, né? A gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso depois. Depois, então, a parte 3 aí do método dela há muito que ser obtido ao empoleirar-se uma árvore, aninhar-se uma urze, mas os músculos se desenvolvem por meios mais ativos e 1 ou 2 horas devem ser dedicadas a brincadeiras vigorosas. Então, terceiro lugar, ela vai falar sobre a importância de atividade física aí na natureza, né? Então, exercícios mais vigorosos, com mais intencionalidade. Não simplesmente ficar subindo em árvore e correndo de um lado para o outro, rolando na grama. Tudo isso é muito bom, mas é preciso também que a gente aproveite essas horas da criança para fazer exercícios que trabalhem o músculo de uma maneira mais intensa. E por último, então, a parte 4 aí do método dela é que algumas lições devem ser aplicadas. E aqui ela vai falar sobre como a gente pode ensinar alguns conteúdos na natureza, nesses momentos agradáveis aí em que a gente está na natureza. Então, esses 4 itens fazem parte do método dela para a gente aproveitar esse tempo na natureza de uma maneira produtiva, da melhor forma possível, para crescimento do nosso caráter, né? Então, a gente ganha aí em termos de atmosfera, em termos de disciplina, que são os hábitos, né? Então, a gente ganha porque nós estamos na natureza e só por estar na natureza nós nos beneficiamos desse ambiente da natureza. Nós ganhamos também em termos de hábito, que é o que Charlotte fala de disciplina, porque nós fortalecemos a nossa atenção, a nossa observação, tudo isso por meio de uma rotina ali na natureza. E por fim, nós aprendemos conteúdo mesmo, né? Curricular até. Nós aprendemos algumas lições, vida, né? Atmosfera, disciplina e vida, por meio desses momentos ao ar livre, né? E é tudo muito fantástico, é magnífico isso, né? Nós aprimoramos aí esses momentos na natureza para fortalecimento, amadurecimento do caráter nosso e dos nossos filhos de uma maneira leve e quase que espontânea, né? Sem precisar de muito esforço mental e preparação de currículo demais, assim. É uma coisa meio que natural a partir do momento que a gente assimila essas dicas que ela dá. Aqui eu não vou poder falar das crianças, dos bebês, né? Mas a gente pode separar uma live, eu vi que teve a pergunta, a gente pode separar uma live sim para falar sobre esse assunto, de como os bebês podem aproveitar desse momento de natureza e se enriquecerem com isso, né? Que é bem legal também. Então é isso, gente, já passei até demais aqui do meu tempo, mas foi bom eu ter feito aquele resumo inicial. Espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem as próximas lives em que nós vamos falar desses 4 partes aí do método da Charlotte para estarmos na natureza e enriquecermos tanto a atmosfera, disciplina e vida, o que é educação para Charlotte, tá bom? Um abraço para vocês e boa noite.